Se no Plano Nacional o projeto de lei que tira o celular da sala de aula no ensino fundamental e médio ainda precisa passar por votação lá no Senado, aqui no sul do estado já tem projeto aprovado. Para entender melhor, nós vamos conversar agora com a Emanuela Justino. O Roberto vai participar comigo dessa discussão. Para começo de conversa, em uma frase, antes da Manu trazer os detalhes, se é a favor ou contra o celular na sala de aula, Roberto Azevedo? Depende do contexto. Em tese, sou contra quando atrapalha a aula. Mas aí eu penso, o celular não poderia ser uma grande ferramenta de ensino também? Manu, proibido aí no sul, em qual cidade? Bom dia. Oi, Fernando, bom dia para você, para o Roberto Azevedo. Pescaria Brava, aqui no sul do estado. Foi feito um projeto de lei que foi aprovado nessa semana pela Câmara de Vereadores. Agora esse projeto só está aguardando a sanção do prefeito. Mas esse projeto, né, como vocês falaram aí, a gente está acompanhando a nível nacional essa votação, proíbe, não proíbe o uso de celulares em sala de aula. E esse projeto que foi aprovado na Câmara de Pescaria Brava, então proíbe, né, restringe bastante o uso de celular na sala de aula, tanto das escolas públicas quanto das escolas privadas do município. Só tem algumas ressalvas, né? Por exemplo, em casos de emergência, em casos de alguma atividade pedagógica, né? Por exemplo, vamos pesquisar sobre tal coisa. Então, nesse caso, poderia utilizar o aparelho, mas logo depois ele já precisa ser retirado, ou algum aluno que tem alguma necessidade especial, alguma deficiência que necessite da ajuda desse aparelho, né? Então, é isso que diz o projeto de lei que foi aprovado no município. Segundo o projeto, também há restrição a outros aparelhos eletrônicos, como, por exemplo, tablets, outros aparelhos que possam tirar ali a concentração, a atenção do aluno dentro da sala de aula, né? Como vocês falaram, a gente acompanha aí também a nível nacional essa votação que acontece sobre a restrição do uso do aparelho do celular. Hoje de manhã, a Secretaria de Educação emitiu uma nota falando sobre essa decisão, essa votação que aconteceu. Segundo a Secretaria, né, essa aprovação foi vista como um grande passo para fortalecer a qualidade da educação no município e que também vai ter um impacto direto no desempenho escolar dos alunos, visto, né, que, segundo a própria nota e também o projeto falava, tirava assim, a concentração e fazia com que os alunos tem uma distração maior em sala de aula. Então, a proibição seria esse primeiro passo aí para retomar a atenção total nas salas de aula, reforçando. Esse projeto foi aprovado para escolas públicas e particulares do município. Volto com vocês aí no estúdio. Emanuela Justino, muito obrigado. Roberto Azevedo, o que você acha? Olha, passou na CCJ da Câmara, ainda precisa passar no Senado e ir para plenário. A grande preocupação que eu vejo é exatamente essa. Visto o celular como uma ferramenta. E se ele é uma ferramenta, ele pode ser usado para educação, para o ensino, sim. O problema é que tem professor também viciado em celular. Professor que entra na sala de aula com celular. Não sei como é que pode, mas entra. Né? Quer dizer, ele pode entrar, mas a questão é usar durante o período de aula. Não pode, não dá, não combina e atrapalha o ritmo de sala de aula. É uma decisão interessante. Agora, que bom que essa lei lá de Pescaria Brava prevê as exceções. Caso de emergência, utilização como ferramenta de ensino. Aí sim, você tem uma lei com uma plenitude maior e até com o caso específico, né, Fernando? A gente não vive sem, mas dá para dar uma seguradinha, né, gente? 5 horinhas de aula por dia, no período integral são 8. Não precisa ficar toda hora com o celular. Pode deixar lá no início da aula, num lugar específico e depois estudar. Você está na sala de aula para estudar e não para ficar no celular.